Bem-vindos a mais um Conturbcast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Bem-vindos a mais um Conturbcast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje, gente, tô com um grande empreendedor aqui, que é fundador do Grupo Morana, que esse ano foi eleito pela Euromonitor como o primeiro lugar da rede de bijuterias semijoias, não é isso, Jai? Semijoias e bijuterias. Seja bem-vindo, Jai. Muito obrigado, Douglas. Cara, vamos começar com essa história aqui de empreendedorismo. Me conta como foi a primeira experiência sua como empreendedor, assim, o primeiro toque que você falou, cara, esse negócio brilha o olho, quero começar a fazer isso, foi coisa de família, você começou uma vendinha em casa, alguma coisa do tipo. Eu, só pra você saber, eu com 13 anos já comecei a empreender também, cara. Então comecei muito cedo, adolescente, tocando em festa como DJ, já cobrando, comprando equipamento, investindo. Então tem essa história, assim. Por isso que me apaixona muito quando eu vejo outro empreendedor tão grande assim na minha frente. É mais ou menos isso também. Comecei super cedo, sou sul-coreano. Nós imigramos para o Brasil em 72. Meu pai veio, já começou trabalhando numa multinacional japonesa como engenheiro, como executivo. Nós viemos com um modelo tradicional de família asiática. Pai, executivo, mãe, dona de casa, cuidando dos 3 filhos. Eu era caçula. E como toda a família oriental, a mãe sempre muito controladora, sempre zelando pelos filhos. Então, meu irmão mais velho e minha irmã cresceram debaixo dessas asas. Aí, no Brasil, nós percebemos que a colônia coreana, maciçamente como comerciantes, eles tinham um padrão de vida muito mais elevado do que a gente como executivo. Isso aqui em São Paulo, vocês vieram direto para São Paulo? Nós viemos aqui em São Paulo através de Congonhas. O pessoal de década de 60 vieram através de via navio. Nós viemos La Varig na época. E aí nós percebemos que tinha que empreender. Um país que depender só de salário não era suficiente para dar um bom padrão de vida para a família. Então eles entenderam que tinha que empreender. Aí minha mãe começou a empreender na Rua Augusta, década de 70, onde começou o embrião da Morana. Onde começou a Morana, porque ela abriu uma pequena joalheria. Naquela época, década de 70, Rua Augusta era um comércio, né? De rua como referência de varejo. Praticamente um shopping ao céu aberto. Exatamente. Os shoppings ainda não tinham essa força de shopping centers. Tinham galerias, né? Isso, eram mais galerias, isso. Existia Iguatemi, mas era uma galeria. Agora tem uma estrutura de shopping com essa visão de entregar entretenimento e tal. Na época era uma galeria e o pessoal tinha uma cultura, hábito de consumo de rua. E Augusta era como se fosse um shopping Iguatemi de hoje, vamos dizer assim. E sua mãe que produzia as joias? Não, você importava? Até hoje ela é viva, ela tá comigo. Que legal. Até hoje ela não fala português, mas do jeito dela, sem vendedora, nos educou. Eu fiz um bom colégio particular, na época Bandeirantes, e quando chegava alguma data importante, comemorativa, Dia das Mães, Dia das Namoradas, a família toda trabalhando. Tudo, apesar de ser um produto feminino, tá no caixa, na época cartão de crédito era maquininha, e eu saía do Colégio Bandeirantes da Rua Estela até a Rua Augusta, muitas vezes naquela época podia, então eu ia caminhando. Então, não 15... é tão perto assim, você coloca no mapa aí dá o quê? uma meia horinha pra mais, não dá? Pode ser. Acho que até um pouquinho mais. Mas você vai caminhando por dentro ali, você chegava na Rua Augusta, ainda você ajudava no comércio. Então acho que foi a primeira experiência minha, salão de vendas. E o fato de eu ser caçula, minha mãe trabalhando, ela já tirou o forte sobre a família, começou a trabalhar com comércio, me largou um pouco. E na época, como tínhamos segurança na rua, eu cresci meio brincando com os amigos da rua. Isso também acho que me ajudou bastante para poder empreender. Então você fez um networking com outros comerciantes ali, filhos de comerciantes que estavam, começou a conhecer negócio, Sim. Começou a entender vendas. Você começou a entender vendas ali, fez algum curso para vender, que eu acredito muito que empreendedor é um vendedor nato, né? Não tem como não ser. Eu acho que o fato de nós estarmos no comércio e nós sermos imigrantes, acho que muda muita coisa. Acho que quem tem o DNA de imigrante, alguém que saiu do seu estado, alguém que saiu do seu país, tem uma pegada diferente e vai para cima. Porque, na verdade, nós deixamos tudo para trás. Nossa família, amigos... Não tinha outro caminho, né? Não Ou tinha era outro isso caminho. ou isso? E a nossa família, éramos 5. É só nossa aqui. Não tínhamos uma rede de proteção, primos, tios, era a gente. Então, se faz dar certo, faz dar certo. Então, a gente vai com muito mais gana, com sangue nos olhos do que
do que, acho que, sermos daqui. Então, acho que DNA de imigrante, não importa a nacionalidade, acho que tem uma pegada diferente e acho que onde eu aprendi, peguei o gostinho do empreendedorismo. Então, a gente começou a melhorar de vida e aí começou minha mãe e minha irmã dando o dia a dia da loja, aí veio a onda de crescimento de shopping center no Brasil, década de 80, 90, aí você acaba recebendo convites para participar de novos shoppings, novos empreendimentos. Aí elas conseguiram abrir umas 12, 13 lojas. Caramba. Só que... Começou na Augusta com uma loja só, e depois foi expandindo. Foi expandindo, até chegar nos naturalmente. shoppings. Naturalmente, a maioria foram todas em shopping, desde Center Norte, Morumbi. Aí o shopping center bate na porta das marcas da Rua Augusta para tentar levar as operações, né, para preencher o equipamento. E nessa elas foram abrindo, só que, como empreendedor nós sabemos, nós temos que ter conhecimento técnico, mas se não tiver gestão para poder ajustar a vela para os ambientes diferentes, macroeconômicos de mercado, você não sobrevive, porque toda hora você tem que estar ajustando nossa operação, nosso modelo de negócio. Aquele plano que você tem, né? Você tem uma meta, né? Eu sempre falo, você não tem um plano, né? Você tem uma meta que você vai chegar lá. Esse plano você vai mudando e vai recalculando rota o tempo todo, porque tudo muda, né? Preço do ouro, da prata, todo o material, o latão que vocês usam de base, distribuição, aí sobe preço pra cá, pra lá, muda imposto. Comportamento do novo consumidor, o canal de vendas. Você vê que agora não é shopping center, não é mais shopping center, centro de compra, de entretenimento. Aí você tem os concorrentes internacionais vendendo através de plataformas. Então, o tempo inteiro, isso é dinâmico. Então, tem aquela velho ditado, né? Cara, tem, acho que, 2 verdades do mundo. Uma é morte, outra é mudança. 3, né? E o terceiro é imposto, né? Eu sempre falo, né? Você vai morrer, vai pagar imposto, boleto e morrer. É isso, essa é a certeza da vida. Você vai pagar isso boleto... é certeza, e a terceira é a mudança. Então, mudança sempre nós teremos. Só muda tipo de mudança, tamanho da crise, tipo de crise. Então, na realidade, você pode amar ou ser nada contra a correnteza e reclamar do mundo, né? Exatamente. E nessa época, quando estava na Augusta, já era Morana ou tinha outro nome? Não, tinha outro nome. E paralelamente a essa história da minha mãe e minha irmã tocando uma rede de... Começou joalheria, virou rede de loja de bijuteria. Imagina abastecer 13 lojas com joia. Não tínhamos capital para isso. Então virou uma rede de lojas de bijuterias. Segurança também, né? Com joia. Também. Ao longo do tempo, bijuteria... Questão de segurança e questão de qualidade também foi melhorando ao longo do tempo. Então, a bijuteria começou a ter uma relevância importante e a gente virou uma rede de lojas de bijuterias. E, paralelamente a essa história, eu me formei em administração de empresa pela USP, FEA, e tomei conhecimento do sistema de franchising. Aí, quando eu falei, vou franquear alguma coisa, eu não sabia o que trabalhar. Ficou apaixonado pelo modelo. Foi pelo modelo. É uma coisa diferente dos tradicionais que, normalmente, um empreendedor tem um modelo de negócio de sucesso, ele utiliza sistema de franchising para expansão, para escalar. Meu caso não, me apaixonei pelo sistema. Falou que ia começar com uma franquia. Com alguma coisa. E final de década de 80, minha grande influência foi McDonald's. E McDonald's, primeiros McDonald's, né? É uma rede americana, uma marca americana, fast food, era uma coisa bacana. Hoje virou palavrão, mas na época era legal, fast food. E falei, vou trabalhar com alimentação. Aí dentro da alimentação, quando você fala em franchising, você fala de capilaridade. Quando você fala capilaridade, menos rejeição nas praças. Aí você tem que imaginar algum produto que não tenha rejeição. Por isso que não dava para ir com comida coreana nem japonesa. Hambúrguer, pizza, já haviam grandes players. Aí falei, vamos para a italiana e chinesa. Aí comecei com a chinesa, na sequência implantei, o coreano implantando comida chinesa e italiana. E para buscar sinergia, ter mais oportunidade de pontos de uma praça. Gingin, foi em julho de 92. E logo na sequência eu abri uma marca chamada Piatini, que era italiana. O objetivo era chegar numa praça de alimentação de determinada cidade que eu pudesse entrar com 2 marcas. O China Box já tinha nessa época também? Eles começaram também em julho de 2002. Só o Ligue acho que começou em 2001. Mas todo mundo começou mais ou menos na mesma época. Então, quando você fala primeiro líder ou primeiro, às vezes na mente dos consumidores. Então, nessa época, quando eu comecei, já tinha 3, 4, 5 marcas fortes. Então, na realidade, não inventei nada, só copiei. E essa parte de marca, que é uma das coisas que eu gosto muito de tocar aqui nesse assunto,
Tem muito empreendedor de startup que ele não acredita muito em marca ainda. Ele acredita em resolver um problema e depois ele resolve essa parte de marca. Você tem marcas fortes no seu portfólio. Como foi para você quando você começava a pensar no negócio, esse quesito marca? Para você era uma coisa que sempre foi latente, de falar, putz, para diferenciar o meu é ter uma boa marca e depois eu vou atrás de produto. Como você fez isso no dia a dia ali de escalar negócio, pensar o negócio e ir atrás de parceiros? Eu acho que para iniciar o processo, eu concordo parcialmente, mas depois eu entendi. Eu sou marqueteiro, não só pela formação, depois eu fiz extensão na SPM. Eu sei da importância de você construir a marca. No fim do dia, o que é marca? Reputação, o que quer dizer isso? Segurança. Então você vai, novamente, é questão de sobrevivência do ser humano. A gente busca segurança o tempo todo. Então quando eu gosto de dar esse exemplo, quando a gente pega a estrada, vamos parar naquele grau para ir no banheiro, para comer alguma coisinha, e segurança. Não é melhor posto de descanso na estrada? Provavelmente não é. Mas você para lá porque você conhece. Ou você está viajando no meio da China, cara, vamos no KFC, que talvez você não frequente aqui em São Paulo, mas eu conheço o que é KFC. Você não vai ter surpresa. Então, ser humano busca segurança o tempo todo. Isso é marca. Porque se você disputar produto e preço, sempre vai ter um concorrente de olho puxado vendendo R$1 mais barato que você. Sempre vai ter. De Aí olho não tem puxado como é brigar. Não tem como brigar no produto e preço. Cara, e essa história de alimentação, que é uma operação complexa demais para começar e tudo mais. Muito trabalhosa. Como foi esse start, assim? Você falou, cara, foi capital próprio, foi atrás de investidor, tinha sócio, como que você começou? Sempre capital próprio, né, Douglas? Eu acredito no aqui no bootstrap Brasil, também. Infelizmente é family and friends, né? Por isso que você acaba tendo muita sociedade aqui no Brasil para ter mão de obra, para dividir o trabalho e somar renda, né, para poder empreender algum projeto, infelizmente. E foi dinheiro da família, a gente começou com dinheiro da família. E isso eu acho que é um ponto importante para destacar. Por sermos orientais, a gente é igual arroz oriental, a gente é muito grudado. Então isso é uma rede de proteção. Então você pega um povo mais ocidentalizado, os nórdicos são muito individualistas. Então teu dinheiro é teu dinheiro, se você vai emprestar para o teu irmão, ainda você cobra juros. Sim. Agora no caso de oriental, é uma maçaroca. Nós somos... Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Legal. Então, isso é igual você atravessar precipício com a vara, mas você sabe que tem uma rede por baixo. Se alguma coisa der errado, você não vai bater no chão. Então, isso ajuda bastante. Isso não só dentro da família, dentro da colônia coreana também funciona assim. O famoso consórcio. Consórcio, o conceito veio dos asiáticos, japoneses e os coreanos. Então, meus amigos na época perguntavam, aquele coreano chegou... mês passado não tinha um real, na época nem sei que é cruzeiro, e o cara já está com uma loja montada, com que dinheiro? É o consórcio. É que não dependia do banco, mas era um financiamento feito pela colônia. Então você junta 10, 15, 20 amigos, define uma cota e todo mundo ajuda, e junto aquele dinheiro já dou sinal, já compro mercadoria, já começo a empreender. Então, hoje é conhecido como crowdfunding. Mais ou menos isso. Friend funding. Então, que legal, cara. A colônia coreana funciona muito isso. Então eu comecei com o dinheiro da família. E essa primeira operação foi em shopping já? Da Jinjin? Foi. Eu acabei escolhendo o franchise, depois escolhi a alimentação. Dentro da alimentação, segmento de comida chinesa, que é a aceitação mais universal. E nós já éramos lojistas de vários shoppings. E então já tinha relacionamento com eles? Já tinha relacionamento. Então, Center Norte é um shopping que eu já conhecia os proprietários na época, o administrador. Família Baumgart. Baumgart, né? Isso. Otton Baumgart, o Dona Glória, a gente já tinha uma amizade com os empreendedores e tinha o administrador também, já nos conhecia, então conseguimos entrar no shopping com uma operação extremamente sem marca. Então era um pouco de relacionamento. E a gente abriu a primeira loja em julho de 2002, a Jinjin. E ao longo da década, dando de uma maneira cronológica, você vai acumulando experiência em franchise, no varejo, no empreendedorismo, e só não conhecia nada de joia e bijuteria, que era negócio da família. E a família manteve esse negócio? Manteve negócio, só que definhando, né? Porque elas não eram gestoras. Então, elas sabiam fazer compra, entendia de produto. E não falava a língua, né, sua mãe ainda? Não, nessa época minha irmã estava junto, tá. Então já falava, mas
falta de capacidade de adaptação para o novo ambiente, que é outra estrutura de custos. Elas só sabiam comprar e vender, mas também não tinha análise, como muitos lojistas, pequenos comerciantes são. E essa falta de capacidade, por isso que eu sempre falo para os jovens, cara, investe em conhecimento, investe em você, que as oportunidades não faltam. Eu sempre faço uma analogia com as ondas do mar. Vem sério, toda hora tem onda. Agora, o que vai diferenciar é você ter capacidade de poder ficar em cima de uma prancha, coragem para ficar em cima de uma prancha. Se você tiver capacidade, você vai surfar. Senão você vai levar maior caldo. Agora, ao time, eu preciso. Cara, relaxa. Porque sempre vai ter oportunidade. E sempre tem. É igual ônibus. Perder um, vem outro. Sempre vai ter oportunidade. Agora, você monetizar essa oportunidade em resultado, em dinheiro, vai ser tua capacidade. Primeiro, você tem que separar o que é um cachorro de um cavalo. Para se passar um cavalo, sei lá, você nem sabe se foi um cavalo ou não. Então, você tem que saber Conhecimento ter esse conhecimento. Então, a gente foi somando e elas também não tinham essa capacidade de gestão. E as lojas fechando, vivemos todos os planos, né? Plano Real, Colo, o RV, tudo. E 2002 juntou um pouco de... sempre a gente acaba buscando caminhos quando tem alguma dor, principalmente a motivação é maior, né? E sobraram algumas lojas de bijuterias e eu já conhecia conhecimento, por isso que você também tem que estar no lugar certo, tem que ter sorte. E 2002... A sorte vem quando você está bem preparado, né? Também está bem preparado e tem que contar também com um pouquinho do universo. Porque, na verdade, é assim, você não tem como prever o ambiente que você vai navegar. Se vier um vento a favor, você vai dar braçada, vai render muito. Agora, senão você vai ter que nadar, bater braço contra a correnteza. Em 2002, a gente resolveu formatar franquia de acessórios, porque nós sabíamos que todo mundo vendia bijuteria, até hoje. Loja de sapato, Renner, todo mundo vende loja de bijuteria, até camelôs. Mas não havia uma marca de bijuteria. Falei, cara, vamos construir uma marca de bijuteria, porque essa categoria é marginalizado. Quer dizer, é uma categoria que ninguém quer tocar. Não tem glamour nenhum, fala que você vender bijuteria. Parece coisa de camelô. Falei, vamos criar uma marca de acessórios. E a gente começou em 2002, fomos para a feira de franquia da BF em julho de 2002. E aí, nessa época, segundo semestre, tivemos eleição. PT ganhou as eleições pela primeira vez, presidente do Brasil, Lula. Aí todo aquele medo de muitos amigos, o que vai acontecer? PT primeira vez. E só que veio Lula 1, Lula 2, o Brasil cresceu, né? Então tivemos uma década, pelo menos para consumo, 2002 a 2013, uma década maravilhosa de crescimento, onde a Morana cresceu e se fortaleceu como rede, como marca. E sempre foi franchise. Vocês tiveram algumas lojas próprias? Tem que ter, né, tem que ter também, né? Não é só franchise. Para teste e para treinamento. Então, todas as lojas que abrimos como franqueados, eles passam uma semaninha em nossas lojas para treinamento. Tipo uma faculdade Morana. Sim, na verdade eu chamo de autoescola, e humilde. Porque, na verdade, eles saem com uma noção de direção. Pô, imagina eu querer ensinar alguma coisa de empreendedorismo, de comércio ou de moda em uma semana. Não tem como, não tem como. É um processo. Então, a autoescola saem com uma noção e depois o aprendizado se tornar empreendedor ao longo do tempo. E você tocou no assunto aqui do varejo tradicional de moda, que tem também acessórios, tem bijuterias. Em algum momento vocês falaram, putz, por que a gente não aproveita essa marca nossa aqui e expande ela também em outros canais, a não ser o nosso próprio? Vocês chegaram a tentar isso? Fizeram algum teste ou não? Você diz canal para Morana ou tipo os Morana, novos produtos com a marca Morana? Por exemplo, eu coloco Morana, em vez de ter minha própria loja Morana, eu coloco também numa Renner, numa Riachuelo. Então, nosso foco sempre foi canal franqueados. E quem tem franquia sabe disso, o franqueado é outro empresário, não é um canal próprio, não é meu canal. Então, na verdade, é uma parceria estratégica entre dois empreendedores. Então, tudo que eu colocar dentro do ambiente, do mercado dele, ele vê como uma ameaça. Então, a gente sabe que podemos ter essas oportunidades. Nós temos uma área de novos canais, a gente explora novos canais. Mas nosso foco sempre foi canal de franqueados. Mas agora surge collabs, surge redes grandes que tem venda direta, a gente desenvolve uma coleção. E-commerce também, né? O pessoal fala tanto do e-commerce, a gente trouxe aqui o pessoal da Centauro, trouxe o pessoal da Samsung. E fala, cara, o retail tem uma representatividade tão gigante ainda.
É difícil ter uma empresa que passa de 30% Concordo. da receita com e-commerce. A Farm só. A Farm passa. Que é mais quase que um nativo digital já. Porque daí Sim. começou ali já e investiu muito nesse canal e tirou do retail. Mas o retail é muito grande ainda, né? O pessoal acha que, o retail acabou, o varejo já era. Não, cara, continua sendo muito relevante. Na verdade, acho que é tudo isso. Eu acho que ao longo do tempo, ele vai buscando equilíbrio. Acho que você tem que estar em todos os canais, Sim. porque no fim do dia o centro é o comércio, o consumidor final, que às vezes ele está dentro de horário comercial de um shopping, às vezes ele está deitado domingo à noite fazendo compras. Mas essa questão de conveniência, comodidade, tem que entregar. Agora, para o meu segmento, o que eu falo com o mercado é 10%, 12% é digital. Agora, meu caso, que é canal franqueados, meu modelo de negócio que nós não temos profundidade, a gente tem uma dificuldade para ser omnichannel, que seria ideal. Mas a gente não consegue implementar o omnichannel pela falta de profundidade, às vezes é a cultura do franqueado, porque não é uma rede própria, que é gerente, vê uma diretriz da matriz, eles têm que implementar algumas políticas. E quando você fala de profundidade, a gente já falou isso em outros episódios aqui, mas é legal ressaltar isso para quem está ouvindo a gente e não sabe o que é isso. Eu imagino que é a quantidade de mesmos produtos que eu tenho na prateleira, né? Isso é a profundidade. Então, eu tenho um colar, eu tenho no máximo 5 colares. Ou se eu tenho mais profundidade, eu tenho 500 colares. Então, como funciona isso na hora que você repassa essas estratégias para o franqueado? Como vocês mensuram esses produtos, as linhas? Como que é essa operação com os franqueados? Eu acho que é o ponto mais importante para você varejar. Dentro de todos os fatores de sucesso, você ter produto certo, na hora certa, na quantidade certa, a logística é vital. Eu acho que o que determina sucesso é rentabilidade e lucratividade de uma unidade. Então, o franqueado é um parceiro estratégico, mas nós sabemos exatamente quanto e o que ele precisa para sua unidade. A gente dá essa liberdade para ele eventualmente fazer pequenos ajustes, mas nós já temos, por isso que acho que ele participa de uma rede. Então, nós temos um time de inteligência muito forte. Então, quando inaugura uma loja daqui a 2 meses, eu já sei o que ele precisa, quanto ele precisa, estilo de produto que ele precisa, categoria, preço e estilo. Isso a gente já sabe, porque essa informação já vai para o time de compras. Então, ele trabalha com estoque zero. Ele trabalha com o nosso produto. E profundidade pequena tem uma razão de ser. Quando você vende um produto de uso recorrente, cápsula de café, ou shampoo, ou no caso do Boticário, perfume. Eu uso perfume X, acabou, preciso repor. Uso sabonete X, acabou, preciso repor. Meu caso não acaba. Não é a mesma coisa. Meu produto não acaba, então você não tem que repor nada. É um colecionável, né? Exato. Então, se você não oferecer variedade nova, a pessoa não tem por que visitar nossas lojas. Então, a nossa loja, toda semana, 150, 200 modelos novos, toda semana. E a profundidade máxima se acertou sem querer. É 5. Não, uma loja que vende muito é 5. Eu tive uma cola aqui. Isso aí. A Cris esteve aqui com a gente, do seu marketing também. Profundidade maior é 5. Aí você fala só, e você pode fazer o teste. Você vai para uma loja Morana, cara, adorei esse produto, eu quero 10. Não tem. Não tem. E isso é inteligência de mercado, né? Sim. Vocês fizeram vários testes para chegar nesse número mágico. E falando de inteligência, quando eu, por exemplo, Doug, gostei da Morana, quero abrir uma franquia. Qual que é a minha jornada de chegar, me coloca como franqueador aí, como franqueado. Eu quero uma loja, não sei por onde eu começo. Que loja que é, que lugar, como que vocês ajudam nisso? Como que eu faço navegar nesse mundo? Na vida da gente, Douglas, todo o processo de decisão envolve o lado emocional e o lado racional. Normalmente começa com o racional, eu sou capricorniano. Sim, mas o franqueado tem o lado emocional. Se você for participar de convenção de diversas marcas, você vê claramente o persona de cada marca. Então, tem franqueados meus da Morana, não querem saber nada de alimentação. E pessoas de alimentação também que tentaram tem aventura. Perfil, né? Tem perfil. É a vocação e o desejo. Empreendedor tem muito isso de perfil, né? Não, você tem gostado do que você faz. Então, se você visita um encontro nosso, tem as clientes sentadas na plateia, são clientes Morana. São pessoas que amam a marca. Então, não adianta, em primeiro lugar, liderança por competência. Todo o processo
de você como candidato, um investidor a candidato a uma franquia, até se tornar franqueado, essa jornada, quem pega na mão somos nós. E nós lideramos esse processo, porque se eu deixar você procurar um ponto, você não sabe o que é um bom ponto. Se deixar você negociar, você fecha, independente das condições comerciais. Rede, né? É para todos. Porque, na verdade, por isso que eu falo liderança, porque é bom nesse processo sou eu. Por isso que você está me pagando também com uma taxa de franquias. Por que você está participando de uma rede de franquias. Então, deixa que a gente lidera e onde a gente não acredita, onde não fecha a conta, a gente nem abre. A gente prefere não abrir. Que o fato de abrir... Por isso que se tiver alguma rede que quer viver só da taxa de franquia, a conta chega e é muito cara. Então, é abrir para fechar, energia para você fechar, administrar um percentual de franqueados que vão mal na sua rede, é muito complicado. Então, é uma analogia também com companhias aéreas. Não, cara, o transporte mais seguro do mundo é avião. Mas aquele avião que caiu, que estatisticamente não é nada, os 300 passageiros que morreram, para eles foram 100%. Então, para mim, estatisticamente, nós temos hoje 340 Moranas e 30 Todo Moda. 370 lojas. Para a gente, estatisticamente, ok. 1%, 2%. Mas para cada loja tem uma família. Então, a gente tem esse respeito, essa visão, essa perspectiva. Você tocou na Todo Moda, né? O que é a Todo Moda nesse grupo Morana hoje? É acessórios também? Que o nome parece que é moda, né? É moda. É moda também. Tem tudo? Tem roupa? Tem... acessórios. Acessórios também. Tudo relacionado à moda, menos roupa. Então, tem cinto, tem chapéu, tem bolsa, tem itens de papelaria, muito focada para teenager e mais também 18, 20 mais também. Então tem 40% é bijuteria, mas tem cosméticos. É um grupo argentino. Lá fora eles têm 700 lojas Todo Moda, América Latina. América Latina. Eles têm uma segunda marca Isadora, que a gente deve trazer ano que vem. Eles têm 200 lojas. Ao todo, eles têm 900 lojas praticamente própria América Latina. E no Brasil, que não é que o Brasil seja mais fácil, mais difícil, mas eles trouxeram um modelo de sucesso latino-americano para o Brasil e não houve a tropicalização, e onde eles estavam apanhando, queimando caixa. Aí, ano passado, nós fizemos uma JV e chegaram na nossa mesa 1 ano e meio, 2 anos atrás, avaliamos com muito cuidado, vimos potencial, vimos a oportunidade. Aí, ano passado, em abril, nós fechamos uma joint venture com eles, criamos uma Newco, uma empresa onde nós somos sócios, para expandir Todo Moda Isadora aqui no Brasil. Aí, hoje nós estamos com 30, devemos terminar 26 com 50 lojas, e eles vão ajudar a expandir a Morana na América Latina. A América Latina, Douglas, 3 Brasis, em termos de população, em termos econômicos. Então, nós vamos inaugurar agora a primeira Morana em Buenos Aires, já tem endereço, a Avenida Santa Fé 1962. E é modelo de franchise também ou não? Não, por enquanto é de vocês, próprio. Aquela humildade, eu sei, meu modelo de sucesso está testado num ambiente chamado Brasil. Agora, vou ter que levar num outro ambiente chamado América Latina ou Buenos Aires. Então, esse projeto tem mais de 1 ano e meio. Então, você vê que... Tem planejamento, tem estudo. 90% do tempo afiando o machado. E agora vai começar a implementação, aí fechamos o ponto. Para achar ponto levou meses, para definir mix de produto meses. Equipe da Argentina vieram já diversas vezes, nossa equipe já foi diversas vezes. Agora já temos um time, treinamento já foi feito. Você viu que atrás quando você vê uma loja de 30 metros com um monte de bijuteria pendurada, você não faz a ideia... O tamanho do time por trás. Por debaixo dessa linha d'água do iceberg. Cara, mas a Todo Moda, ela chega a ser concorrente em alguma categoria dos produtos que vocês têm ou não? Cara, bijuteria. Então, isso é uma das preocupações que os argentinos tinham. Bijuteria, vai bater. Mas aí você tem que entender pelo grupo estratégico e pela marca. Então, Você fala com outro público, né? Exato. Qual a importância da marca aí, cara? Imagina você vai num restaurante japonês para comer sushi, todo o cardápio de comida japonesa. Aquela padaria que vende buffet também tem sushi. Cara, churrascaria tem. Churrascaria tem sushi. Mas aí você não pode ser tão limitado, você concorre e vai tirar minhas vendas. Não tira minhas vendas. Então você tem que entender pelo grupo estratégico, pela marca. Não mexe em nada. E coincidentemente, quando os conheci,
Eles abriram uma Todo Moda parede com parede no Shopping Moca com a Morana. E não mudou não mexeu na agulha. Cara, mas vocês já estavam namorando, assim, o negócio? E já tinham... Eles falaram, vou testar aqui, vou abrir uma loja do lado. Surgiu um bom ponto, né? Na época, acho que era Cacau Show, saíram para mudar de ponto e era um bom ponto. Tiveram essa oportunidade. Shopping também não teve decência de não proibir. Aí abriu e falei, segue o jogo, né? Ambiente do mercado. E vambora. E eles abriram, depois a gente fechou... acordo e estava no processo. Aí vem um pouco da nossa cultura. Assim que a gente ia assinar e ainda eles não tinham aberto a loja, a primeira coisa que fiz, pegar o telefone, ligar para a minha franqueada Egila, vai abrir um Todo Moda do teu lado e eu tô assinando um contrato com eles. Esse aí não tem nada a ver com isso. Mas vai abrir. Então ela foi conscientizada. O problema é sempre esse alinhamento, essa transparência. Falta de comunicação também é o complexo disso, né? Às vezes a gente começa a pensar em estratégias e sai fazendo e acaba não comunicando e aí que a coisa destrambelha. Eu acho que uma das coisas que traz o sucesso do empreendedor é ele comunicar direito, né? Eu acho que você deu um bom exemplo, assim, um bom case de comunicação clara, né? Com um cara que é seu sócio. E às vezes você esquece dele ali e dá um grande problema. Você acabou destacando, acho que o maior ponto de sucesso de qualquer negócio. Cuidado com as pessoas, comunicação, não tenha dúvida, com nossos sócios argentinos, com os franqueados, com colaboradores, no fim do dia são eles. Se você for olhar qualquer desafio, qualquer projeto novo, quem já está no mercado há muito tempo, o que precisa ser feito, você sabe. Agora, a execução depende muito do time. Aí, às vezes é ponto A, ponto B, são vários caminhos, caminho mais longo para chegar no ponto B, mas através de pessoas. Então, essa questão de, quando você fala de marca, não somente marca do nosso negócio, marca da minha pessoa. Quando você fala nome Jai, dentro do nosso setor, nosso mundo de varejo, de franchise, o pessoal tem uma imagem, tem seu nome, tem uma reputação. Sim. Quando eu falo Douglas, o pessoal sabe quem é você. Acabei de te conhecer, mas eu vou criando uma imagem sobre sua pessoa. Então, você vai construindo uma reputação. Eu vou ouvindo dizer, eu começo a acompanhar você, então eu vou construindo essa imagem. Cara, isso aí se você quiser ficar no planeta Terra, você tem que cuidar. Reputação, né, cara? Reputação. E assim, você demora alguns bons anos para trabalhar a reputação. E basta um pequeno pinguinho para fora para manchar toda a sua história. Como que vocês fazem para se proteger como marca, como grupo? Você que... Gin continua com você como conselheiro? Você está como conselheiro? Eu sou sócio da Alipar. Sócio da Alipar. Como você consegue gerenciar tudo e não deixar os jabutis fugirem? Né? Porque eu sempre falo, né? O jabuti é aquele que vai devagarzinho e vai fugindo, né? Você tem um monte de jabuti, são várias empresinhas aqui, aí de repente uma tá lá longe, você não viu ela direito, fugiu. Como você faz para controlar os jabutis aqui no seu dia a dia, controlar essa reputação toda? Sem dúvida nenhuma. Voltando ao 92, quando eu abri primeiro a loja, você tá 100%... 99% enfurnado em operação. Abrir, fechar a loja, de madrugada ainda fazendo manutenção. Esse é o trabalho naquele momento. A empresa vai crescendo, vai demandando um perfil diferente do gestor. E você tem que ir acompanhando. Hoje, na fase que eu estou, é muito mais fácil do que uma loja no Center Norte. Então, a fase que eu estou, no fim do dia, é o que acabamos de conversar. Pessoas. Então, você vai formando gente... Para eu poder ficar ocioso, porque eu faço muitas coisas, a gente tem muitos projetos, mas meu WhatsApp não bomba igual antigamente. Então, tem filtros, tem executivos muito bem preparados. Então, nós focamos muito em contratar pessoas, trazer para o grupo pessoas certas. Então, a gente não tem pressa para trazer pessoas certas, não temos medo de investir nas pessoas certas, que no fim do dia sai mais barato, você sabe disso, do que metade de um funcionário que você tem que ficar empurrando. Então, no fim do dia é time. E dentro da forma como eu trabalho, eu crio espaço de ociosidade. E isso eu falo para meu time também. Eles têm que ter ociosidade para poder participar de um treinamento, para poder ir para a Ásia, ficar 20 dias fora, vendo o que está acontecendo. Não ficar na parte operacional do dia a dia. Então, minha agenda é muito mais livre. Inclusive, meu papel como empreendedor, como dono, deixei a ociosidade, que eu chamo de estratégia Tarzan, eu sempre estou preocupado com o próximo cipó que vem. Tudo bem? Executivo está tocando o dia a dia, sempre entregando números melhores do que o ano anterior. Mas cabe a mim, como dono, não é que seja melhor, mas enxergar as oportunidades.
Então, quando a gente montou fábrica 5 anos atrás, no Paraguai, eu que fui para Assunção, porque o único que tinha agenda livre era eu. Então, eu que fui fazer reunião com... E se não tivesse agenda, não teria feito. Não, você nunca tem tempo para nada. O executivo não teria feito. Não teria tempo também. E não tem essa visão também de negócio, também não vai tomar esses riscos. Para eu poder tomar decisão, eu tenho que viver, tenho que ver, tenho que sentir. Não é só receber um relatório com filtros. Então, é um risco que é a sua força de vontade, a sua vontade, apetite de querer fazer também, né? Tem essa. Sem dúvida. Você é empreendedor, então você vê que eu corri muito, aproveitando a época da Copa, eu corri muito em torno de 4 linhas, aí eu fui um período como técnico, agora estou como dono do clube. Então tenho uma liberdade, estou sentadinho no ar-condicionado, mas cara, acho que tem uma oportunidade ali. Aí próximo Cipó, eu que vou lá olhar. Aí quando alguém me convida, Jai, vamos tomar um café, que tem um grupo argentino, dentre várias outras oportunidades que surgiram. Você tem conhecimento de causa e você entende as oportunidades, essas oportunidades quem enxerga é o empreendedor. Aí quando chegou o argentino, pega meu CEO, nunca vai ter agenda. Se ele pedir uma data com ele, se você ligar para ele, pode ter uma data para reunião, ele vai te jogar para fevereiro do ano que vem, que ele não tem agenda. Agora, eu tenho. Pô, que hora, que dia? Me fala teu horário que me encaixa. Vamos amanhã almoçar. Vamos almoçar. E surge muitas oportunidades dessa maneira. Então, eu sempre falo que a gente tem que estar em movimento para realmente captar as oportunidades. Aí nessa vieram os argentinos. Aí eu levo o relatório para eles, mas no fim do dia, aí eu levo eles para... No caso, foi o Danilo, que é meu principal executivo. Aí eu chamei ele para o almoço. Cara, o projeto é assim, 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 assado, assado. Eu acredito, eu por mim vou, mas eu preciso que você dê gol no projeto. Porque no fim do dia é ele que vai carregar a areia na caçambinha dele. Ele falou, vamos. Se não tiver de acordo dele, cara, nem vou. O que daria certo não vai dar certo. Esse compliance com o time que é importante, né? Porque a confiança dos dois lados, né? Porque senão, se fosse qualquer outra pessoa que não tem sua bagagem, essa coerência toda que você tá falando, você só ia colocar, cara, vai fazer. Se vira aí. Né? E acontece muito. Isso é uma coisa muito legal de cultura. E passar isso para outras pessoas, cultura é uma das coisas muito legais que eu consigo trazer aqui e estudar sobre, que é uma das coisas mais difíceis de você implementar numa empresa quando você já estrambelhou essa cultura. Né? E normalmente o empreendedor, ele esquece o que é a cultura, ele só vai como trator e vai fazendo e deixa isso de lado. E uma das coisas mais importantes é a cultura. É o que vai trazer pessoas, é o que vai trazer seu cliente, vai trazer produtos melhores, inovação e tudo mais. E para você, Jai, o que é cultura? Como que você montou a cultura? Como você acreditou em cultura, a marca e tudo mais? No nosso caso, acho que o fato de sermos orientais, a gente tem uma liderança servidora. Então tem aquela coisa já natural de asiático, sempre está preocupado no próximo. Tá até na Bíblia, né? Não façam o que não queira que façam com você, né? É simples assim. Então a gente tem um respeito muito grande pelo próximo, que seja colaborador, que seja franqueado. Então a gente se coloca no lugar do outro. Então pra gente foi muito natural até. Então não é uma coisa que a gente estudou no livro, vamos ser assim. Teve que forçar, né? Não tivemos que forçar nada. Então é um pouco da nossa natureza sermos assim. E eu sempre prego isso dentro da empresa. Cara, a jornada tem que ser prazerosa. Porque no fim do dia tudo isso acaba em alguma hora. Você é mais jovem, mas com certeza daqui a 70 anos, isso aqui já vai estar alugado para outra pessoa, você não vai mais estar aqui, eu também não vou estar aqui, e o mundo segue. Então tudo isso é finito. Então a jornada, senão não faz sentido, sabe? Você lutar pelo pote de ouro na ponta. Eu falo, cara, foca no arco-íris, não é no pote de ouro. Então tem que ser divertida a jornada. Gostar do processo, né? Gostar do processo. O processo é doloroso, é dolorido, cara, machuca. Mas se você começa a gostar dele, ele fica mais prazeroso mesmo. É prazeroso. Né? Empreender tem essa jornada, né? Que você tem dia que você acorda e fala, cara, não quero mais fazer isso. Mas se eu souber pra quê... Exato, aí que muda o negócio. Muda tudo. E quando você vai pesquisar, o cara ligou e falou, Jai, tem uma oportunidade aqui. Tem um negócio de ouro aqui, vamos conversar. O que te chama a atenção e o que te repele? Cara, normalmente, o que eu cheguei à conclusão, Douglas, qualquer negócio de sucesso leva 20, 30 anos. Então não tem negócio de... O que eu mais recebo, um PowerPoint dizendo o cara com brilho nos olhos, sem dinheiro, querendo vender negócio, querendo ser sócio. Cara, não é tão simples assim, porque ideias não faltam, projetos não faltam.
Agora, para achar o caminho, você leva 5, 10, 15, 20 anos. Você pode pegar todos os seus entrevistados aqui, levaram no mínimo 20, 30 anos. Então, não tem sucesso de noite para o dia. Então, tem uma construção, tem trabalho, não tem atalho. Dentro dessa ótica, quando tem alguma coisa que eles já trilharam, já comeram grama e já cortaram mato alto. Às vezes eu sou coreano, eu acabo trocando. Não tem problema. Tá Às tudo vezes certo. eu acabo trocando algumas palavras. A gente que é brasileiro também erra aqui, tá tudo certo. Aí quando o cara já roeu a parte do osso, vai começar a aparecer carne, mas essa parte ele não tá conseguindo romper a arrebentação, e você tem a chave, você sabe como, esses aí a gente gosta de investir. É o que aconteceu com Todo Moda, tem outros projetos, outras marcas que a gente faz aquisição, faz muito sentido. Às vezes eles estão no mercado há 15, 20 anos, mas eu sempre gosto de falar isso. Galinha que bota ovo não é o que choca, são competências diferentes. Então a gente é um bom chocador. Agora a gente não quer ficar, ver se o ovo fica em pé. Às vezes o ovo fica em pé, mas o cara não consegue chocar, ou ele não consegue manter o ovo em pé porque o ambiente mudou. Então isso, depois que ele já tem esse conhecimento técnico do produto, normalmente esses fundadores desses projetos de negócio, ele conhece profundamente, tecnicamente, seu setor, seu produto, tudo. Mas ele não sabe como criar estrutura, governança, como é que replica isso. E depois de muitas décadas, você já tem uma rede de relacionamento com logística, com advogado, já tem tudo, né? Então, para a gente acoplar, tem uma sinergia muito grande. Facilita um pouco o processo. Falando de conhecimento, que é uma coisa que eu acredito que você leva a sério de verdade, né? Pelo que você teve de passagem, por onde você estudou. Como você mantém isso no seu dia a dia hoje? Qual que é o seu raio-x de aprender coisas novas hoje? Bem aquela máxima, né? Que a gente antigamente falava, tu estudava, trabalhava, aposentava. Aí você descansa. Hoje é tudo isso junto. Então você trabalha, descansa e continua aprendendo, né? Então sempre isso tem a ver com planejamento. Então eu tenho um hábito muito forte de planejamento. Aprendi também, não era natural meu por ser asiático. Tudo bem que eu sou oriental, tudo bem que eu fiz administração, eu sou virginiano. Isso ajudou. Mas eu sou... Trilogia, praticamente. Mas eu sou extremamente organizado, então todo final do dia sempre estou revendo minha agenda. Antes de vir para cá, já sabe vi o que vai tudo. fazer depois. Já tem toda a agenda. Que tipo de roupa que tinha que vestir para o ambiente, para o frio. Então essas coisas, isso já é um treino, isso. É um hábito. Então, na realidade, depois, todo final de semana, tem uma agenda da semana, eu faço um sobrevoo, como é que vai ser minha semana, e toda hora estou olhando minha vida como um todo, meu ano. Então, para mim, é muito claro. Então, se você tem isso muito claro, você não precisa nem despertador para acordar de manhã, porque você levanta e vai para cima. Então, dentro desse planejamento, aí você planeja tudo. Então, normalmente, todo dia de manhã é atividade física. Então, isso que eu ia perguntar, porque disciplina normalmente está ligada ao esporte. É esporte ou só a musculação? O que você faz? Eu faço 2 vezes musculação, 3 vezes tênis. Eu gosto de tênis, mas não quer dizer que eu jogue bem, mas eu adoro tênis. Então, 5, 6 dias da semana eu tenho atividade física. Só quarta-feira que eu descanso. Então, todo dia tem uma atividade. Hoje deixei de ir no personal, mas amanhã que eu descanso, eu tô lá 10 horas da manhã. Tava frio fazendo hoje, musculação. Né? Não, eu vim pra cá. Não, eu tive reunião de conselho de uma marca aí, eu tava ocupado. Então, já está bloqueado. Então, eu separo o meu ano, que é interessante, atividades fixas e projetos. Então, esses projetos e atividades fixas, que pode ser semanal, mensal ou anual, abastecem minha agenda. E são atividades que eu elegi. Aí tem a ver com aprendizado, tem a ver com saúde. No fim do dia, acaba cuidando de tudo, porque no fim do dia é um equipamento, uma máquina que eu tenho que levar mais 30, 40 anos ainda funcionando, né? Cara, e falando de inteligência artificial, que é uma das coisas que não tem como não passar hoje. O que é a inteligência artificial no seu dia a dia? Você falou de agenda, você chega a usar a inteligência artificial na sua agenda, para criação de produtos, ou para ata de conselho? Como que você usa? Cara, ou não o pessoal usa? Sim, não. Na verdade, o que é mais importante, Douglas, é o sistema, como as coisas funcionam. Agora, se você... IA é uma ferramenta para mim. Então, se você for ver minha agenda, onde planejo minha vida está no Excel. E minha agenda ainda é papel e lápis. Da forma como eu aprendi em 95.
Foi um curso que eu fiz de uma semana, valeu mais do que SPM e FEA juntos. É o que mudou minha vida. Que então, legal, o que impactou. que legal. Foi um curso de 10 dias aí de uma empresa canadense. De design thinking, não? Não, de priority management. Prioridade de... Pomodoro ou não? Não. A empresa chama priority management. Gerenciamento de prioridade. Então, prioridade tem a ver com importância. A importância tem a ver com metas, sonhos seus, o que você determinou. Então, você vai buscar suas metas, seus objetivos, você pega teus sonhos, enfia a data, vira objetivo, aí você cascateia, traz para o tempo. Então, eu vejo minha vida como uma jornada, como uma viagem. Aí vou encaixando projetos e vou encaixando atividades fixas. Atividade fixa porque tudo que... Se você for olhar nossa vida, é tudo processo, tudo dá para enfiar no checklist. O cérebro nosso pesa 2% do nosso corpo, mas gasta 20% da nossa energia. Então, se você puder deixar no automático, cara, não abusa do teu cérebro, coloca o cérebro para trabalhar outras coisas. O resto é repetitivo. Então, eu abuso de checklist de viagem, de compras, é tudo no automático. Deixo tudo no automático. E eu foco só nas coisas importantes. Aí entra todo o planejamento de cuidar da saúde, cuidar do conhecimento. Hoje eu faço aula de espanhol, porque 5 anos atrás não tinha previsto uma fábrica no Paraguai, nem um sócio argentino. Agora você precisa. Agora estou falando um portunhol. Mas eu não tenho ambição, porque eu não sou executivo da Santander, que eu preciso fazer um relatório e apresentar no palco. Relacionamento com sócio. Relacionamento, ponto. Aí o briefing para professor foi isso. Eu preciso falar um bom portunhol. E não tem problema de errar. Imagina um alemão falando português e vai trocar artigo. Tá tudo certo. Mas ele tá se esforçando para falar português. É isso que eu quero passar essa imagem. E do outro lado o cara percebe que você fez esse esforço, né? Sim, tô fazendo. Que legal, portunhol. Que legal. Então, você mais ou menos tenta falar, mas você vê que a aprendizagem não acaba nunca. Tempo inteiro buscando conhecimento, né? E nessa sua jornada, Jai, teve algum momento assim que você falou, cara, esse é um momento que foi mais marcante assim na minha trajetória, que eu quase desisti, ou que mudou todos os negócios da família, quase foi por água abaixo. Todo empreendedor tem um momento assim que dá uma mexida. Teve com você também? Ah, sim. Acho que tivemos vários momentos, né, na jornada, e toda vez que entra um ambiente novo, a adaptação é dura, né? Principalmente quando você está no começo da montanha, que você tem que subir ainda, você leva só porrada. Eu já sentei na calçada do Oscar Freire, falei, não é possível. Chorei, porque, sabe, as coisas já eram difíceis. Aí o motorista estava levando folha de pagamento, carregando malote. Também já não sei como foi o roubo, mas assaltaram um cara. Já estava sem grana, ainda assaltaram dinheiro que tinha pagamento já endereçado. Aí fala, cara, não é possível. 3, 4, 5 porradas num dia. E você chega, chora, levanta e vai seguindo um dia após outro. Mas temos vários momentos difíceis nesse país, né? Nesse mundo, né? Se fosse pra você empreender numa coisa nova hoje, já pensou no que seria? Já tá no seu planejamento, no seu caderninho? Sim, já. Não, o que não falta é banco de ideias, né? Banco de projetos. Eu procuro estar em movimento, então sempre estou aceitando convites. Sempre procuro viajar, e dentro do ambiente onde eu já tenho domínio, né? Então, no meu caso é varejo, franchising, comércio em geral. Se você começar a vender um projeto de agro, eu falei, cara, não conheço nada no agro. Então, eu acho que dentro de um ambiente onde eu consigo avaliar, como eu falei anteriormente, eu não entraria num negócio completamente novo. Mas alguma coisa que já esteja caminhando, que eu possa destravar, com conhecimento ou com capital, onde investiria? Falou do agro. Agro é o grande filão, né? O grande ganha-pão desse país, assim. Se a gente virasse e fizesse um varejo agro, nunca pensou em algo do tipo inovador assim? Então, se você for olhar... eu navego assim de bijuteria a frango xadrez. Literalmente. Literalmente. E eu também tenho investimento em coisas de plataforma, de locação de curta temporada, etc. No fim do dia, eu sempre destaco, não é teoria minha, é do professor Falcone. São 3 pilares que determinam o sucesso, que sustentam o sucesso. Conhecimento técnico, gestão e, por último, e o mais complicado, é liderança. Então, esse conhecimento técnico não sou eu sou transversal. Então, se eventualmente vier uma proposta de agro, o que eu fiz também, fábrica no Paraguai, eu não sou industrial, eu sou comerciante. E falei, não sou industrial, não sei nada de indústria de galvanoplastia.
Aí você, com dinheiro, você contrata know-how, você contrata conhecimento. Então, eu contratei uma consultoria, aí comecei a entender, aí você debruça, você aprende. Então, acho que esse é o crucial, né? Porque não é só pagar e delegar. Acho que você tem que participar e entender o que está acontecendo ali, para não ficar refém de um fornecedor, alguma coisa do tipo. Você não concorda? Não, primeiro, essa liberdade que eu falei, o dono tem que ter ociosidade. Com ociosidade, eu fui participar de uma feira em Limeira. Podia voltar sem nada. Mas aí conheci umas pessoas, aí você troca mensagem, troca não sei o quê. E sempre gosto de começar a versão 1.0. Aí contratei uma pessoa e a fábrica foi construída baseado nessa consultoria. Agora nós estamos dobrando de tamanho. Agora vimos todos os erros que nós comentamos, já estamos corrigindo para essa segunda planta. E assim vai. E as decisões, sempre digo também, com 50%, 60% de certeza, vai. E para mim também não foi fácil decidir colocar dezenas de milhões de reais numa fábrica onde eu não sou industrial, num país estrangeiro. Mas eu sabia que se eu não tentasse, eu ia me arrepender muito. Eu falei, com o que eu sei, cara, eu vou. Se não for, eu vou me arrepender dessa decisão de não ir. Agora todo mundo tá falando de Paraguai, né? Virou, você foi vanguardista. Vanguardista. Agora voltando aqui um pouquinho pro que é a Amorana, né? Franquia e tudo mais. Quais foram os maiores erros de franquia, assim, que você aprendeu nessa jornada? Você fala, cara, isso não dá para fazer mais. Se fosse montar um novo franqueador aí, né? Foi começar agora. Que tipo de erro eu não posso cometer que você aprendeu? Na verdade, são vários ajustes o tempo todo. São micro ajustes o tempo todo. Então, se você for olhar a Amorana, modelo de negócio, o que ela é hoje, se você olhar para trás, 25 anos atrás, é outro business, outra empresa. Então, você nem percebe. Então, você vai caminhando, fazendo pequenos ajustes, você nem percebe toda essa transformação. Então, não houve nenhum erro que determinasse alguma mudança. Agora, tivemos alguns grandes marcos importantes para estarmos onde estamos. Quando a gente decidiu criar uma base na Ásia para fazer compra direta, importação. Quando a gente decidiu essa fábrica no Paraguai é um marco. Agora também quando a gente decidiu fazer esse JV com os argentinos, agora a gente tem uma perspectiva de mais 600 lojas no horizonte de 5 anos, que só com a Amorana não teríamos. Então tem alguns marcos que deixa você num patamar que você não estaria. Agora, grandes erros, acho que até pelo nosso conservadorismo, que quebrou a gente, vamos ter que... Isso não houve. Foi sempre um ajustezinho menor, sim, assim. Pequenos ajustes o tempo todo. E você falou que na sua agenda também você é conselheiro de algumas empresas. Como que é esse papel conselheiro? Porque o empreendedor conselheiro, ele tem um apego diferente do executivo conselheiro. Você está em algum conselho administrativo ou só consultivo? Consultivo, a convite de um amigo, né? Acho que pode falar também de uma rede 5ASEC. Legal. É um aprendizado, né? Inclusive, primeiro pagamento que eles queriam fazer, eu devia ter aceito, mas eu falei, não precisa, porque eu estou aprendendo. Eu devia ter aceitado e doar lá na prefeitura onde eu estou. Se eu continuar no que vem, vou fazer isso. Mas acabei até recusando, porque para mim estava sendo divertido e fica em Alphaville. Então, para mim, não custa nada estar presente 4 vezes por ano, numa manhã ter mais 3 conselheiros. É um aprendizado. Então, a gente aprende muito, contribui e aprende muito. Então, essas oportunidades... Então, o fato de eu estar nesse momento da minha vida, eu consigo cuidar da parte estratégica, política e consigo participar desses conselhos. Eu faço parte da diretoria da BF e acabo participando de outras... o polo empresarial onde eu estou como presidente, não me toma tempo. Cara, dá para tocar e você tem um networking, você tem relacionamento. Acho que meu papel nesse momento da fase da minha vida é político, estratégico e institucional. E você tocou num ponto da liderança, né? Formar novos líderes, ser um líder melhor. Como que você busca inspiração de liderança? Aonde você aprende a ser um bom líder? Como foi essa jornada de liderança para você, Jai? Olha, como eu falei, é um pouco natural, né? Acho que começa vendo em casa, né? Meu pai faleceu em 99, mas quando no meu condomínio onde eu moro, em Alphaville, souberam que meu pai tinha falecido, os empregados da minha rua, dos outros vizinhos, ficaram mais tristes do que os próprios vizinhos. Então, o respeito que a gente tem para todos os seres humanos, independente do cargo, função, onde esteja. Então,
eu acho que essa liderança é meio natural pra gente. Então, essa referência, acho que diria que veio mais do meu pai mesmo. De ver, aprender, e pra gente é natural ser assim, né? Cara, então vamos pegar um pouco dessa cultura coreana, que a gente tá falando de K-pop, K-drama. Tá um momento, né, Coreia do Sul, assim, muito forte na cultura popular mundial. O que você acha que foi precursor disso? Foi o governo apostando? Foi iniciativa privada? Foi uma Samsung e uma Hyundai que trouxeram tecnologia, expandiram isso globalmente e trouxe todo o resto? O que você acha que teve fatores cruciais para isso? Para levar a Coreia para o mundo, começou também com essa onda de... essa questão de... A gente chama Chaebol, são Samsung... Eu vou falar em coreano. Samsung... Tá. Perdão. Hyundai e Hyundai. LG também. LG. Sim. São tudo multinacionais coreanas. Tudo da vontade política dos coreanos. A Coreia, quando é um país muito pequeno, devastada pela guerra, então não tem muita opção. Então, o governo coreano sempre enxergou o mundo como mercado. Então, vieram da diretriz do governo coreano de criar, subsidiar grandes corporações para representar a Coreia e para trazer divisas para o país, né? E agora, depois, passado super recente, uma diretriz do governo levar a cultura, cinema, as bandas. Então, tem todas as facilidades, diretriz, apoio do governo coreano para poder realmente vender Coreia. A partir do momento que tem uma enxurrada de doramas coreanos no Netflix, as pessoas querem visitar a Coreia. Isso eu vi também quando eu fui visitar Praga. Quando eu cheguei em Praga, no aeroporto, estava em inglês e em coreano. Falei, como é que tá em coreano as placas aqui em Praga? Aí o pessoal local falou, não, é que a Praga saiu na novela não sei o que na Coreia, todo o povo coreano queria visitar Praga. Então essas coisas acontecem muito dessa maneira. Então eu estive recentemente em Seul, eu vi muitos brasileiros, muitos ocidentais. Então eu escutava português na rua. E toda vez que, como eu sou sul-coreano, todo lugar que eu vou, todo mundo quer que eu leve no restaurante coreano. Eles querem conhecer um pouco mais da cultura. Porque foi divulgado pelo cinema, pelos séries em Netflix da vida, plataformas, e agora beauty, indústria de cosméticos. A indústria de cosméticos está muito forte. Muito forte. Agora tem grandes marcas brasileiras, eu sei que estão indo para a Coreia também, para trazer tecnologia, tecnologia. Então, equipamentos, toda essa rede de estética, os equipamentos são coreanos. Cara, você falou um número que eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que tinham 50 milhões de habitantes na Coreia do Sul, cara. É muita gente. Um quarto da população brasileira. É muita gente. Só que o PIB lá é $35 mil, né? No Brasil é 7 mil, né? Per capita. Renda per capita. Cara. Então, 50 milhões de consumidores com renda. Cara, um mercado bom de olhar. Incrível. Jai, obrigado por ter participado do podcast aqui, abrir sua agenda aqui, compartilhar sua história, conhecimento. Foi bom demais, cara. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Gente, olha só. A Minimal Club é agora apoiadora oficial do Conturbcast. E eu vou te falar, eu já usava essas camisetas porque a qualidade é incrível. Elas são feitas de algodão egípcio, então elas duram bem mais, não desbotam e nem encolhem. E o caimento, olha, mesmo com uma gordurinha a mais aqui, nem aparece. Você quer a sua camiseta Minimal Club também? Então acessa o link aqui ou clica no seu celular aqui, coloca no QR Code para acessar o site. Na hora de fazer o checkout, coloca lá o cupom Doug Monteiro. E se você comprar o kit com 4 camisetas da Minimal Club, o desconto de 22% com o meu cupom tá aí para você. 22%. Então, para economizar, é só acessar com o Doug Monteiro ali no cupom pro seu kit com 4 camisetas. Você pode montar do jeito que você quiser. 2 camisetas pretas, 2 brancas, gola V, gola O, camiseta azul. Pode ser do jeito que você quiser. Corre lá no site da Minimal Club, acessa o link e vamos nessa. Aproveitar esse descontaço. E você que gostou desse episódio, desse seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.